Olá, minhas perninhas de rã. Com uma coisinha a acompanhar. Hoje é um dia que não é nada triste! Bem-vindos ao último vídeo especial Halloween, ou melhor, a um guia básico sobre como caçar e matar mulheres. Porque sim, é sobre isso que vamos falar hoje. Como caçar bruxas, mulheres. Porque as bruxas eram sempre mulheres! Vamos falar sobre a origem das bruxas, vamos falar sobre a origem do diabo, vamos falar sobre a origem do mal, vamos falar sobre coisas muito originais! Não, só que não. E vamos criticar a religião. Quem não quer ver? Quem não? Oh, vá lá, toda a gente quer! Então, vamos começar. De onde é que vem a ideia das bruxas? Oh, meus amigos, isto remonta há muito tempo atrás, no século VIII a.C., havia uma senhora que se chamava Circe, que não era bem senhora. Era uma feiticeira da Grécia Antiga, também conhecida como a guardiã ou a deusa da lua nova, dos encantamentos e da feitiçaria. Diziam-na bela, formosa, gatinha, mas também bruxa. Bruxa! Ah! Sim, uma bruxa sexy e deslumbrante que deixava os homens loucos! Loucos! Todos loucos! Ela vivia numa ilha do Mediterrâneo e sempre que passavam homens pela ilha ficavam completamente arrebatados com a beleza desta nossa Circe. Para além de ficarem arrebatados com o sentimento que nutriam por ela à primeira vista, também ficavam arrebatados quando descobriam que a ouviam dizer coisas estranhas, ou seja, provavelmente encantamentos. Uma das várias histórias sobre a vida privada de Circe e dos seus encantamentos, uma delas fala sobre um grupo de marinheiros que ela teria convidado para um banquete, uns marinheiros que vinham cansados, que vinham chateados da vida em alto mar e que ela decide: coitadinhos, têm viajado tanto por alto mar, devem estar cansados, cheios de fome, porque não lhes dar um bom banquete? Vamos lá papar, vamos para a paparoca. E eles foram, mal sabendo que ela tinha amaldiçoado a comida para os transformar em porcos. Sim, e deixou-os assim presos no corpo de porcos para sempre. Bem, coitadinhos dos homens, que más que são as mulheres por transformarem os homens em porcos. Ora, portanto, toda a história de bruxaria teria começado com a história da nossa Circe, ou com as várias histórias sobre o mal que Circe fazia aos homens por se atirarem a ela, por ser bela. Ora, portanto, toda a história da bruxaria teria começado com a história de Circe, acreditando-se que qualquer mulher podia ser bruxa e que as mulheres teriam sido criadas para aterrorizar e destruir os homens. E antes de existirem redes sociais, televisão, jornais, uma rede de informação acessível, basicamente, as coisas espalhavam-se através da arte, da música, das histórias que se contavam às crianças antes de adormecer ou das histórias que se partilhavam entre o copo e a boca. Ora então, um artista alemão da Idade Média chamado Alberich, muito influente, ou seja, muito orgulhoso por estar associado a Leonardo da Vinci, começa a ter muito sucesso, começa a vender muitos quadros, muitas impressões, pinturas a óleo, muitos retratos, sendo que uma das mais famosas, vocês até sabem qual é, porque aparece literalmente em todo o lado. Uma das suas obras mais famosas, lá está, é As Mãos que Rezam. Vocês de certeza que sabem qual é, porque já viram alguém com as mãos que rezam tatuadas. Este homem era um homem de sucesso. E sabem no que é que ele também era bom? Sabem? É fazer gravuras na madeira. E sabem quem é que adorava gravuras na madeira? A igreja. A igreja era capaz de lhe dar todo o dinheiro do mundo se fosse preciso para ele fazer isso. Ele era um homem influente. Conhecia pessoas influentes e pintava bem. Pintava coisas que a religião apoiava. Mais tarde ele começou a fazer impressões. Como eu tinha dito antes, ele também é muito conhecido pelas impressões que ele tem. Particularmente pelas impressões. Porquê? Porque foi aqui que tudo começou para nós, amigas, irmãs, bruxas, mulheres. Uma das suas impressões tornou-se extremamente popular entre o povo na altura, porque era aterrorizante, chocante, inédita. Era uma mulher feia, musculada, com um nariz grande, muito parecida com uma bruxa, que estava a dirigir uma cabra virada ao contrário e a andar para trás.
enquanto agarrava numa vassoura. Claro, é uma bruxa! Mal sabia Oliver que ele seria o responsável pelas bruxas que conhecemos hoje em dia, que vemos nos filmes, a torto e a direito. Agora já nem tanto. Agora já começam a perceber que as bruxas não são bem aquilo que são pintadas nos filmes da Disney, tipo Branca de Neve. Este senhor, ao albergue, estava claramente ressabiado com alguma mulher e por isso achou por bem criar algo monstruoso para denegrir essa mulher que o tinha tratado tão mal. Não, albergue, não me apetece, não estou com vontade. Vira-te para lá. Não, mulher, eu quero agora. Oh, mas homem, não me apetece. Vou pintar um quadro e vou fazer de ti um monstro. Deita-te e dorme. Bem, pronto, ele achou por bem criar algo monstruoso que iria marginalizar todas as mulheres quase para sempre, ou até hoje. As impressões escandalizaram e assustaram tanto as pessoas, que homens não acreditavam nas mulheres não acreditavam nas mulheres, ninguém acreditava em ninguém. E bem, quando as pessoas têm medo de alguma coisa, são capazes de feitos grotescos para conseguirem atenuar o medo que sentem e sentirem-se finalmente seguras outra vez. Vítima número 1, Helena! Ano 1485. Rumores circulavam pela cidade de que Helena teria usado magia para matar a mulher de um homem da cidade. A reputação dela já não era boa. Era conhecida no bairro por ser frontal e promíscua, para além de se relacionar com pessoas estranhas. E agora isto? O que é que iria acontecer à Helena? Toda a gente a começa a chamar de bruxa. Apesar dela jurar que era inocente e que todas as acusações eram falsas. É então que ela decide fazer uma abordagem arriscada, porque ela sabe qual é que é a fonte dos seus problemas. Aquele homem! O homem que teria começado todo este rumor e que a acusava de ser bruxa, tinha de ser ele, só podia ser ele. Ele é que era mal da fita. Era ele. Porquê? Porque ele a tinha assediado antes e ela não tinha querido nada com ele. E ele não gostou de ser rejeitado, apesar de ser casado com alguém. Então não gostou muito da situação e decidiu responsabilizar a morte da mulher na pobre rapariga, acusando-a de bruxaria. Uau! É tão fácil encontrar alguém para culpar o motivo de sermos infelizes e de ninguém nos querer satisfazer em privado. Este homem chamava-se Henry Kramer. Ele não gostou nada de ser acusado pela Helena. Ele odiava-a cada vez mais. O que é que ele decide fazer então? Manipula o povo, deixa-os confusos, incertos sobre o que pensar em relação à rapariga. Helena vai a tribunal, mas há um problema. Ninguém consegue definir o que é uma bruxa, porque ainda não existiam bruxas, percebem? Ela era a primeira bruxa que eles acusavam de alguma coisa. E eles não sabiam bem o que é que define uma bruxa. Como é que podemos definir que ela é uma bruxa? O que é que prova que ela é uma bruxa? Por isso, ela é libertada e Henrique fica muito chateado, particularmente porque ele era o procurador deste caso. Estava possesso, sente-se um falhado e decide abandonar a cidade. Só que não por muito tempo. Não. Ele quer escrever um livro. Ele quer encontrar uma forma de se vingar da rapariga que se safou de ser bruxa. Então, ele vai num retiro espiritual onde, por acaso, encontra um escritor. E 1 mais 1 é 2 e bora fazer um livro que justifique tudo o que é preciso justificar para acusar uma mulher de bruxaria. E foi isso que eles fizeram. A pior coisa à face da Terra que originou toda a caça às bruxas. Esse maldito livro. Chamaram ao livro Maleus Maleficarum, não sei se disse bem, que é a tradução para Martelo das Bruxas. E adivinhem, foi a altura perfeita porque tinha acabado de ser inventada a imprensa. Então, este livro não podia deixar de ser mais nada para além de um sucesso! Que foi o que foi. As pessoas tinham basicamente 2 livros em casa, 1 ou 2, sendo que um deles era a Bíblia e o outro era este livro. Por isso, imaginem, meus amigos, pensem no quão poluiu a mente destas pessoas este livro.
Era uma compilação sobre tudo o que as bruxas faziam. De onde vinham, quem eram, como as reconhecer, como as caçar. Por exemplo, podíamos ver este tipo de perguntas respondidas, como quem eram as bruxas? Mulheres, porque era muito mais fácil o diabo tentar as mulheres do que os homens, porque os homens são tão fortes e resistentes e altos e era impossível o diabo meter-se com eles. Óbvio. Mas, principalmente as parteiras, porque elas já comiam e matavam bebés estudantes, portanto era normal que o diabo gostasse delas. Uma pergunta que podia ser respondida, como saber se é bruxa? Veja se é uma velhota, manca, que anda a rastejar pela estrada. Caso seja outra mulher qualquer, coloque uma bíblia ao pé dela e veja o que é que ela faz. Se isto não funcionar, coloque a bruxa numa balança. Se ela pesar mais do que uma pilha de bíblias, é uma bruxa. Se ela pesar menos do que uma pilha de bíblias, é uma bruxa. Receita para o sucesso! Outro possível sinal de que ela poderia ser bruxa era ela falar sozinha. Ela fala sozinha. Se ela falar sozinha é bruxa. Oh my god. Ou tem uma marca. Tem uma marca, especificamente um sinal, uma verruga, uma marca de nascença. E calma, não tem de ser só na cara, pode ser no resto do corpo. E os acusadores têm o direito de despir em qualquer lado, público ou privado, para conferir se tem ou não um sinal ou marca. E se alguma mulher tentar retirar o sinal, a marca ou a verruga, não funciona assim. A cicatriz é prova suficiente para seres acusada de bruxaria. E sardas? Tem sardas? É porque se tiver sardas é mesmo bruxa. Estás a perceber, amigo? Se ela tiver sardas, deve ser picada com uma agulha. Deve ser picada com uma agulha para ver se sangra. By the way, sabiam que haviam picadores oficiais? Pois. E sabem qual é que é o plot twist disto? É que eles tinham lâminas retráteis. Ou seja, mesmo que tentassem picar, elas não podiam sangrar, porque era retrátil. Outra forma de identificar uma bruxa. Ela consegue recitar uma reza de Deus. É que se não conseguir, é tão bruxa. Acreditava-se que as bruxas não conseguiam dizer palavras sagradas. Uma mulher num dos julgamentos disse: deixai-nos cair em tentação. E, ups, ela enganou-se. E foi para a forca, porque se enganou. Sabia rezar. Então, no livrinho do Henrique, aquele gajo que falámos anteriormente, que estava muito ressabiado por não ter conseguido matar aquela bruxa à primeira, ele fez questão de mencionar. As bruxas tinham uma relação íntima com o diabo, que seguiam todas as suas ordens, dormiam com ele e até faziam orgias. Pecaminoso, ui. Bem, mas há uma coisinha que, está a escapar. O diabo, o senhor do mal, nem sempre foi mal visto. Quando falavam no diabo, diziam-no sempre de uma forma mais leve do que é dito hoje em dia. Nunca era visto como o senhor do mal, mas como um traquinas que fazia travessuras e que nos pregava partidas. Não muito agradáveis, como é óbvio, mas nunca era visto como um demónio, como algo que só quer horror e maldade e coisas más. E pronto, a partir do momento em que o livro do Sr. Henrique foi um sucesso, o diabo decidiu: vou deixar de ser traquina, vou passar a construir um exército de bruxas para ser mau finalmente. Agora já passei por verdade, já posso ser mau a sério. Foi tipo isto, basicamente. E uma coisa muito interessante que eu acho que vocês vão gostar de saber é que uma parte do livro abordava como o órgão sexual masculino era relevante para as bruxas. Eles tinham muito medo sobre coisas que poderiam acontecer ao seu órgão neste tempo. Era do tipo... a toda a hora, estavam sempre constantemente com medo que aquilo caísse ou que lhes acontecesse alguma coisa ou que fosse roubado. Os homens tinham medo que lhes roubassem o órgão sexual masculino. Porquê? Porque acreditava-se que as bruxas podiam roubar o órgão sexual masculino e guardá-lo como um animal de estimação, sim, para tomar conta, fazer festinhas, fazer horror, dar banho, ir passear. Meu, mano, porquê? Como é que tu foste tirar isso, da cartola? Mas tudo isto porque supostamente no livro dizia que toda a bruxaria provém do desejo carnal. Narciso, calma.
Muitos acreditavam que as mulheres bruxas tinham assim um desejo sexual abismal, muito elevado. Se roubassem um órgão masculino e o homem começasse a ter desejos também, era porque estava sobre um feitiço da bruxa que lhe roubou o órgão. Apesar de ele ainda ter o órgão. Mas a bruxa roubou o órgão. O que fazer se apanharem uma bruxa? Também dizia no livro. O livro tinha respostas para todos, meus amigos. Primeiro precisam de uma confissão. Tortura. Porque, bem, o livro disse que era na boa por isso. Formas de tortura. Privação do sono. Tinha o bruxo acordado durante dias. As pessoas liram. O cadeirão da Inquisição. Era uma cadeira de metal coberta com picos, na qual sentavam a bruxa e depois acendiam um lume por baixo do cadeirão. Para que o metal não só picasse, como também queimasse. Bem, e porquê que eles tinham de apanhar, torturar, queimar, matar bruxas? Não só porque dizia na Bíblia, mas porque também eram escapos. Para desculpar qualquer evento desagradável, desde tempestades, a secas, a fome, a tudo. Era uma bruxa anti-stress. Sim, com umas bolas. Só que era uma bruxa. E pronto, se o Papa dissesse que sim é porque era verdade. E sim, o Papa apoiou este livro. Com unhas e dentes. O Papa confirmou, sim, o órgão sexual masculino pode ser roubado por bruxas. Portanto, é verdade. Tudo é verdade, oh my God! O Papa confirmou! Ano 1600, Espanha, Zugarramurdi. Sim, é uma cidade. Em Espanha. Eu quero ir lá, porque é tipo Salem, só que em Espanha. Eu quero ir lá. Vamos dizer que é muito pior do que aconteceu em Salem. É muito, muito, muito pior. Porque, meus amigos, caso não saibam, na Europa foi muito pior do que nos Estados Unidos. A caça às bruxas. E pronto, como já devem ter percebido, estamos aqui porque foi, provavelmente, a maior caça às bruxas sempre feita pela Igreja Católica. 7.000 pessoas foram acusadas de serem bruxas. Fun fact, esta cidade era maioritariamente ocupada por mulheres. Viveram lá homens, mas estavam constantemente ausentes por trabalho. Outro grande problema que chamou a atenção era o facto de muitas mulheres na cidade estarem a dar à luz nados mortos. Rumores continuaram a espalhar sobre o quão estranho era o que se passava ali. Mulheres a darem filhos ao mundo mortos. Não havia homens, eram só mulheres. Que estranho. E as pessoas começaram a acreditar que a cidade podia estar amaldiçoada. Porquê? Porquê explica? E eu explico. Porque provavelmente alguém na cidade andava a adorar o diabo. Era esse o motivo. Todos estavam com medo, assustados. Oh my God, bruxas aqui! Porquê que tiveram que vir para aqui também? Porquê que tiveram que amaldiçoar? Eu estou a perder filhos por causa de bruxas. Estúpida! Porquê que fizeste isto? Eu não sei quem és, mas revela-te para eu te queimar. Ninguém sabia em quem confiar ou acreditar. E toda a gente se apontava dedos uns aos outros. Outra vez. Até que estes dedos viram para Maria Dicini, uma rapariga com 20 anos que decide dizer que ela e a amiga andavam há 18 meses a brincar às bruxas. E que a culpa era delas e que só estava a dizer agora porque se tinha arrependido durante uma confissão com um padre que a tinha salvo. E ela foi tão convincente que se salvou da fogueira. Só que a amiga não. Bem, a amiga, ela praticamente atirou para dentro da fogueira ao revelar isto. Perguntaram-lhe à amiga: vá, então, quem é que te ensinou a ser bruxa? Diz, confessa. Isto é tipo uma forquilha. Bem, e uma pessoa, quando é torturada, ela diz tudo o que quiserem que ela diga para parar o sofrimento. E foi o que aconteceu. Ela estava farta de sofrer, farta de ser torturada e disse que foi a tia, foi o tio, foi a enteada, foi a prima. Bem, passado pouco tempo, mais 10 raparigas decidiram chegar-se à frente e confessar que eram bruxas. Dão o corpo ao manifesto, dizem ter morto crianças e bebido o seu sangue, além de terem usado feitiços para matar 29 pessoas. Em 1609, a Igreja Católica descobre que as 10 bruxas
que tinham sido acusadas do que foram antes, foram perdoadas. A Igreja Católica não gosta. Ai, vão levar tal. Por isso decide matar 4. Mas isso foi só o início, bebes. Ficou famoso e conhecido porque foi absurdo o número de pessoas que foram queimadas, torturadas, julgadas e acusadas de bruxaria. Isto chegou a um ponto fatídico em que iam a cidades vizinhas à procura de bruxas porque já não havia mais pessoas para matar no sítio onde estavam. Por isso é que houve tantas pessoas a morrerem, porque eles iam às cidades vizinhas buscar mais pessoas que poderiam ser acusadas de bruxaria ou que tinham feito algo suspeito. Qualquer coisa era justificação para arderem. Cor de cabelo, etnia, fertilidade, infertilidade, sardas, suspeitas de homossexualidade, homens que defendiam umas mulheres. Não eram acusados de ser bruxas, mas eram acusados de compactuar com bruxaria. A Espanha, depois disto, acabou por fechar o massacre da caça às bruxas, mas agora, bem-vindo ao maior pico da caça às bruxas que aconteceu, provavelmente. Havia muita paranoia sobre as bruxas na Europa. Especificamente na Alemanha, França, Norte de Itália, Suíça, Reino Unido. Em parte porque havia muita tensão religiosa entre os católicos e os protestantes. E para disputarem qual é que era a melhor religião, prometiam bruxas mortas. Agora, adivinhem, quando o rei Jaime VI da Escócia e I da Inglaterra descobriu aquele livrinho. Adoro. Fica todo bonito. Fica louco. Isto é a solução para os meus problemas. Finalmente. Obrigada, Deus. Finalmente podia explicar ao povo insatisfeito a razão para a inflação, para a desigualdade social, para a pobreza e fome e escassez. Que não eram culpa do reinado dele, mas das bruxas. Esta caça às bruxas foi mais longe do que serem apenas mulheres bruxas. Esta caça às bruxas tinha um grande ênfase sexual. Ele dizia que as bruxas faziam pactos sexuais com o diabo através da relação sexual. Para além de que tinham a habilidade de se metamorfosear em animais e depois raptarem crianças para as comer e fazer pomadas. Mas quem eram estas bruxas segundo o rei? Viúvas, mulheres pobres, mulheres educadas, mulheres inteligentes, curandeiras, eram tudo bruxas. A senhora contribui para a sociedade. Então é bruxa. Ok, como é que eles provavam esses crimes assim que faziam a acusação? A partir do momento em que havia a acusação, já estavas sentenciada à morte. Era isso que bastava. Seres acusada. Fim. Tudo o que vinha a seguir era um embuste de tortura e de entretenimento para os que vinham assistir. Picavam-nas mais uma vez para perceber se o diabo lhes tinha retirado a capacidade de sentir dor e de sangrar. Procuravam por marcas, etc. E isto prolongou-se na Escócia entre 1590 e 1662. Bem, agora voltando ao rei Jaime. O senhor precisava de desviar a atenção sobre o facto de ele ser um mau rei. Porque pronto, ele estava assim com um bocadinho de medo de ser destronado. Então ele pensa, tenho que inventar uma história para adormecer. O rei recém-casado vai passar a sua lua de mel no seu navio. Tudo muito bem, só que o navio quase afunda. Bruxas! Claro. Foi que ele pensou, isto foi uma bruxa. Ou isto pode ser culpa de uma bruxa. E o facto de poder ser culpa de uma bruxa é muito útil. Ele sobreviveu, o navio só teve que dar meia volta, voltar para trás. Pronto, o lua de mel acabou um pouquinho mais cedo. Só que havia uma adolescente chamada Jaylis Duncan no navio. Era uma serviçal. E sabem o que é que tinham visto esta pobre rapariga fazer que a tornava especial e um ótimo alvo de acusação de bruxaria? Pomadas. Supostamente viram-na fazer pomadas, remédios caseiros e andar pelo navio sozinha à noite. Sua bruxa! O que é que eles fizeram a seguir? Despiram-na. Despiram-na em frente a toda a gente à procura de algum sinal, de alguma marca que indicasse que era bruxa, que provasse que era bruxa. A depilaram-na toda porque acreditavam que o diabo se escondia por baixo do pelo. Procuraram por sinais, rugas ou marcas. Picaram-na para ver se sangrava ou se sentia dor. Até que acabaram por encontrar a marca do diabo, do senhor do mal, no pescoço. Aqui. A
rapariga estava nua. Porquê? Precisaram de fazer aquilo tudo quando esteve sempre aqui? Tipo, não faz sentido. Depois disto, continuaram a torturá-la durante dias. Algumas pessoas diziam que a teriam espancado, outras que teria sido violada, para que ela confessasse com quem é que ela estava a trabalhar. Jailys começa a dizer nomes à toa, até que eles ficam satisfeitos quando ela chega ao número 60 de nomes. E que o rei Jaime pensa a seguir a isto. Estas 60 bruxas e a Jailys pertencem ao mesmo coven. E o diabo teria dado a este coven a missão de destruir o rei, o Jaime. E por isso é que tudo estava a correr mal. Por isso é que o reinado dele estava a correr mal. Justificação perfeita para a incompetência de rei que ele era. Ele sabia. Daí ter inventado esta história. E depois do rei Jaime contar isto, bem, foi venerado e ela foi morta. Depois disto, seguiram-se basicamente campanhas de terror contra as mulheres, até que surge Margaret Atkin, uma mulher que é supostamente bruxa. E que decide virar-se para lá do bem. Ajudar na caça às bruxas. Margaret diz querer ajudar o lado bem e que sabe como reconhecer uma bruxa só de a olhar nos olhos. Eu posso ajudar-vos a acelerar o processo, deixais-me? E assim não seria morta. Eles aceitaram. Então sempre que via uma mulher, encontrava uma bruxa. E quando estava aborrecida, decidia fazer assim um espetáculo para animar a malta. Olhava a mulher nos olhos e dizia: esta eu não me reconheço, esta eu não sei se é bruxa ou se é mulher, normal. Esta eu não sei. Se calhar é normal, se calhar não é. Não sei. Vamos ter de usar o método do afundamento! E em que consistia o método do afundamento da nossa Margaret Atkin, que estava aborrecida? É muito básico. O método do afundamento consistia em atirar a bruxa para dentro d'água e ver se ela afundava ou flutuava. Mas porquê que a Margaret fez isto? Oh, é tão óbvio! Porque ela não queria morrer. E isto garantia que ela vivia mais uns tempos. Só que a bela vida de Margaret não durou para sempre. Alguém a expôs e disse que ela estava a inventar, que ela não era bruxa, que era tudo uma grande mentira. Queimaram na viva em 1597. Yay! Margaret não era bruxa, mas foi queimada na mesma. No mesmo ano, o rei Jaime lança uma compilação de livros chamados Demonologia. Mas bem, ele adorava caçar bruxas e precisava de limpar a sua reputação depois da Margaret. Por isso, por que não escrever uns livros inspirados no livro do nosso amigo Henry? Bem, o povo ia adorar ter mais livros para ler sobre como caçar bruxas e demónios. Sim, agora também demónios, porque as bruxas, se calhar, também eram demónios. E adivinhem quem escreveu uma Bíblia versão Rei Jaime? O Rei Jaime! Foi isto que levou à caça às bruxas de Salem. Sabem a que parte do vídeo é que chegamos? Chegamos ao fim! Ok, foi bem anticlimático, não estavam à espera. Eu sei que não estavam. Mas sim, acabamos aqui e um dia faço um vídeo sobre Salem, porque senão vocês tipo apunhalavam. Agora já sabem a origem das bruxas. Já sabem de onde é que vem toda esta mutação acerca de a mulher ser um monstro quando... Bem, foram os homens que criaram as bruxas. Estavam ressapiados. Foi um prazer ter-vos comigo. Agora, uma última coisa. Podem, por favor, desampararem-me a loja! Obrigada. Margaret, vais levar com eu.